Olá, aluno Fael, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um encontro do nosso programa de habilidades e de competências da Fael. Espero que essa altura do campeonato você já tenha colocado aí na sua caixa de ferramentas pessoais ou pessoal todas estas habilidades, competências que nós estamos desenvolvendo aqui. E essa habilidade, essa competência que nós vamos falar hoje, ela é imprescindível. Você sabia que seus colegas de trabalho, seu chefe e os maiores CEOs do mundo, o que eles possuem em comum? Todos eles, e até mesmo você, precisa saber negociar. Quem pensa que negociação é uma habilidade exclusiva para quem trabalha com vendas ou atua na área de negócios, está muito enganado. Talvez, mesmo sem perceber, você já viveu situações em que era preciso chegar a um resultado específico na apresentação de um projeto no trabalho ou quando você precisa convencer algum familiar ou amigo seu sobre alguma coisa. Tem que negociar ali. A habilidade de negociação é essencial para alcançar aquilo que você quer. Negociar nada mais é do que chegar a um acordo entre as partes interessadas, de uma maneira que todos saiam satisfeitos com o resultado. Por isso, quem sabe negociar consegue se posicionar e garantir que os seus objetivos sejam muito alcançados. Fazemos negociações diariamente, às vezes sem nem perceber. Seja com a sua família, como já mencionei, seus gestores ou até mesmo com pessoas desconhecidas. Quando nos relacionamos com outras pessoas, estamos constantemente em negociação. Isso porque negociar trata de resolver diferenças, fazer acordos e encontrar soluções para todas as partes interessadas. E isso não se limita ao mundo dos negócios, como muitas vezes a gente pensa. Não é por acaso que o Fórum Mundial de Economia apontou a negociação como uma das 10 habilidades necessárias para o profissional do futuro. Afinal, quem tem a habilidade de negociar consegue vender suas ideias e argumentos, convencer as pessoas e chegar mais vezes ao quê? Ao famoso sim. Se você tem dúvidas ainda sobre o que é negociação e como isso pode impulsionar a sua carreira, nesse encontro aqui do Programa de Habilidades e Competências da Fael, você tem a oportunidade de aprender com a Catarina Viegas, diretora de vendas da IBM no Brasil. Tá preparado para isso? Então, partiu! Bem-vindos ao curso de negociação do Programa de Habilidades e Competência da Fael. A habilidade de negociação é extremamente importante porque utilizamos ela praticamente todos os dias em todos os lugares. Em casa, na rua, no trabalho, com colegas de trabalho, com filhos, com companheiros, com familiares, com amigos e com pessoas que mal conhecemos. O objetivo do curso é trazer uma visão de como devemos encarar a negociação de forma mais colaborativa e mais positiva, entendendo os diferentes perfis de personalidades das pessoas que iremos interagir ao longo do processo da negociação, porque assim poderemos definir qual é a melhor forma de entregar a nossa mensagem e, por fim, abordaremos algumas dicas e técnicas para que a gente obtenha sucesso ao término da negociação. Antes de falar sobre como o curso será dividido, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Catarina Viegas, eu sou executiva de vendas da IBM Brasil. A IBM é uma multinacional de tecnologia e eu trabalho com vendas há mais de 22 anos, portanto, negociando praticamente diariamente. A minha história, na verdade, começa numa cidade chamada Olinda, Pernambuco, onde eu cresci, e eu venho de uma família extremamente simples, onde eu cresci na Coab e estudei boa parte do meu período escolar em escolas públicas. Desde aquela época eu percebi que eu precisava dedicar boa parte do meu tempo em educação, por isso eu estudei bastante e eu acabei me formando em ciência da computação e fiz 4 pós-graduações, uma especificamente em negociação, e também tirei uma certificação utilizando uma metodologia de Harvard chamada Solution Selling Method.
O objetivo é compartilhar um pouco da minha visão e da minha experiência, porque sem dúvida eu acredito que com a educação e com o estudo, novas oportunidades podem surgir para vocês, como surgiu para mim, e me permitiu ter um melhor crescimento tanto pessoal como profissional. Então, estou super animada para compartilhar um pouco do meu conhecimento teórico, com base nos cursos que eu fiz, e prático, com base nessa minha experiência ao longo de todos esses anos trabalhando na área de vendas. Para isso, eu defini o curso através de 4 temas para simplificar o aprendizado, onde o primeiro, a ideia é abordar toda a parte introdutória, onde eu falo um pouco sobre o que é negociação e como ela é dividida praticamente em tipos como competitivo e colaborativo. Depois eu abordo um tema chamado preparação, que poucas pessoas gostam. Eu conheço vários vendedores que não gostam de se preparar, que contam com a sorte e com o improviso, que nem sempre dá certo. Então aqui eu vou abordar algumas técnicas para que a gente tenha sucesso ao término da negociação. Depois eu vou abordar um pouco a questão da comunicação, como podemos mapear o perfil das pessoas com quem iremos interagir, para a gente definir a melhor forma de entregar a mensagem, se é de forma mais rápida, mais lenta, com mais ou menos conteúdo, e por fim, aplicar todo esse conhecimento através das técnicas, criando um roteirinho e obviamente compartilhando alguns exemplos para que vocês compreendam na prática como a gente consegue aplicar isso no dia a dia e na vida real. Primeiro, o que é negociação? Negociação é um processo de comunicação através do diálogo, porque sempre envolve mais do que uma parte, que objetiva defender um ponto de vista ou resolver uma divergência ou um conflito. Agora tentem pensar no dia a dia de vocês ou ao longo de uma semana, quantas vezes vocês usam a habilidade de negociar. Vou dar alguns exemplos. Imagine, por exemplo, a relação mãe-filho. A mãe geralmente negocia com o filho para que ele coma toda a refeição e que eventualmente ajude nas tarefas de casa. O filho geralmente negocia com a mãe para jogar videogame até mais tarde ou assistir televisão. O professor geralmente negocia com a instituição de ensino a melhor forma para equalizar a sua grade curricular frente ao cronograma de aulas, considerando todas as turmas que ele precisa atender. Mas se a gente for extrapolar, as empresas, elas negociam com seus fornecedores, com seus clientes, assim como os países, com outros países, defendendo seus interesses e as suas divisas. Então, sem dúvida, a negociação faz parte da nossa vida desde criança e vai seguir por toda a nossa vida. E por isso que ela é tão importante. Agora, quais são os tipos de negociação? A negociação ela tem 2 tipos praticamente. Um que a gente encara a negociação de forma competitiva. A negociação competitiva geralmente uma das partes sempre defende de forma inflexível os seus interesses, não abrindo para o diálogo e defendendo o seu ponto de vista, independente se aquilo é salutar para outra parte. Então, o clima de uma negociação competitiva é como se fosse quase um clima de guerra, onde as pessoas entram de forma extremamente defensiva e que ao término desse tipo de discussão, onde não existe flexibilização de uma das partes ou das 2 partes, se é fechado um acordo, é gerado uma sensação de mal-estar, uma relação de perde-ganha ou de perde-perde, mas que por alguma razão o acordo foi estabelecido por conta de alguma necessidade. Geralmente, após uma negociação como essa, se essas partes elas têm uma oportunidade de negociar novamente, quem saiu penalizado vai tentar recuperar algo dentro da nova negociação que não necessariamente faz sentido dentro daquele novo processo. Já o segundo tipo da negociação, que é o colaborativo, ele entra no modelo muito mais de entender qual é a necessidade do outro, claro, estabelecendo o que é importante como premissa para a parte principal interessada, e a partir daí existe diálogo onde cada parte tenta flexibilizar através de concessões o que faz sentido e que ao término da negociação as 2 partes ganhem. Ou seja, ao término de uma negociação colaborativa, onde é utilizado muito o conceito de empatia,
A empatia nada mais é do que você se colocar de fato na posição do outro, entendendo as necessidades do outro, para entender o que é que realmente é importante para ele, e a partir daí, colocando o sapato do outro, você compreenda quais são as suas necessidades, quais são os seus sentimentos e qual seria a melhor forma de atendê-los de uma forma que dentro do processo negociativo seja estabelecido essa relação de parceria, sem que os principais pontos a ser negociados dentro do seu ponto de vista não sejam flexibilizados, mas todos os outros de forma colaborativa sim. Então, na negociação colaborativa, na realidade, todas as partes abrem concessões e, no fundo, ao término da negociação, existe uma sensação de bem-estar e de uma relação ganha-ganha, porque todos flexibilizaram a um bem comum as duas partes. Percebeu o quanto a habilidade de negociação faz parte do nosso dia a dia? Nós utilizamos ela em praticamente tudo que a gente faz. Então, por favor, a partir de agora, esqueça aquela crença limitante. Eu não vendo, eu não sei fazer negociação. Sabe sim. E como toda habilidade, ela pode ser aprendida e desenvolvida. Só que tem uma coisa importantíssima. Qual é, Lucas? Algo que você não pode negociar em nenhum momento da sua vida. E chegou também aqui o nosso momento frase na tela, até tá na minha descrição, frase na tela. Qual é? De tudo que você vai negociar, a única coisa que você não pode abrir mão é dos seus princípios. O que vai acontecer agora? Aquele momento, frase na tela. É tão legal, porque eu sempre recebo, e eu respondo todos os comentários, todo mundo que me marca. Vai fazer o quê assim? Isso, olha só. Eu vou fazer uma pose aqui para você, só vai printar a tua tela agora. Isso, do teu celular, do computador, tira um print screen da tela e você vai marcar a Fael e o Lucas Caê aqui nas redes sociais. Facebook, YouTube, YouTube você tem que se inscrever no canal. Facebook, YouTube e Instagram. Vai lá, faz isso. E agora, negociar seus princípios é um péssimo negócio, sabe? Você não pode abrir mão disso daí. O restante é tudo uma habilidade, uma competência que você se desenvolve e atinge êxito naquilo que você está negociando. Você pode perceber o conceito de negociação mais básico, ele consiste no processo de troca em que duas pessoas ou mais partes procuram chegar a um acordo mutuamente satisfatório. Ela também é um processo de comunicação que normalmente parte da necessidade de alinhar interesses conflituosos. Para lidar com as diferenças entre culturas, valores e métodos, é preciso investir muito tempo e esforços na estratégia de negociação. Se antes imperava a ideia de hierarquia, autoritarismo, hoje a negociação ocupa um lugar primordial na habilidade de relacionamento humano. Este é um ponto importante. A negociação requer um relacionamento entre pessoas, ou seja, ambos os lados devem ter a chance de influenciar, persuadir e modificar as ideias da outra pessoa. Quando as posições já estão definidas como opostas, cada um canto, não há chance para o quê? Para o diálogo e, portanto, nenhum tipo de negociação. Não há negociação quando está fechado. É por isso que a maioria das negociações parte de objetivos similares, apesar das divergências e de interesses e visões também que a gente tem sobre um determinado ponto ou assunto. Eu quero que você anota agora. Isso, anota. Se você está aí na tua casa agora assistindo isso, dá um pause, pega papel e caneta, quero que você anote estes princípios básicos de negociação e utilize todos eles da melhor forma possível. Anota aí! Princípio 1. Negociar é um processo de comunicação com uma sequência lógica de etapas. Número 2. Não existe negociação isolada, somente no relacionamento entre duas partes, Você não fica negociando com você mesmo. 3. O acordo pode ser obtido no consentimento mútuo, dominação ou manipulação. Daí, tô fora. 4. Ambos devem terminar a negociação conscientes de que foram
ouvidos, né? Você teve a oportunidade de contrapor, de ser ouvido e tudo mais. É horrível negociar com quem não está te ouvindo. Número 5, conflitos, antagonismos e divergências são normais, tá? E é esperados em toda negociação. O importante é você deixar esses elementos emocionais numa posição e construir argumentos de uma forma muito racional e pautada em informações. 6º, toda negociação busca alcançar objetivos que satisfaçam os envolvidos e todo mundo fica feliz, né? Uau, eu fiz um excelente negócio, uma excelente negociação. E aí, anotou todos esses princípios? Eles podem te ajudar demais a entender este conceito e esta habilidade. Agora, a gente vai acompanhar mais um trecho dessa aula com a Catarina. Agora vamos falar sobre preparação. A preparação é um tema extremamente importante. Na verdade, eu conheço pessoas que negociam diariamente no âmbito profissional que acabam negligenciando esse tema. Na verdade, contam com a sorte ou com o improviso, mas isso nem sempre dá certo. Então aqui vamos abordar 6 atividades principais. A primeira atividade é o que a gente chama de identificar o problema, entender o problema. O problema geralmente ele está associado a alguma variável, como por exemplo, preço, prazo, escopo de um determinado projeto, escopo de um determinado serviço. Assim, no momento que a gente consegue identificar qual é a variável ou o problema, a gente consegue, ao longo da negociação, ser incisivo e firme, mas ao mesmo tempo sendo respeitoso e amável com a pessoa que nós estamos negociando. Assim a gente separa muito a questão emocional e a gente gasta e investe toda a energia ao longo da negociação buscando um consenso dentro daquilo que realmente é importante. Vamos agora para a segunda atividade. A segunda atividade é definir quais são os critérios de sucesso. Critérios de sucesso são os critérios que, ao término da negociação, nós vamos ter uma sensação de bem-estar, com a sensação de que atingimos o nosso objetivo. Então, os critérios, eles geralmente estão associados ao problema, mas pode ter alguma variável adicional. Por exemplo, eu recentemente tive um problema na minha casa onde um cano estourou e eu precisei contratar um encanador para resolver o problema. Quando eu olho o problema que eu tinha e o que eu precisava negociar, a variável mais importante era prazo. Eu precisava resolver aquele problema em até 2 dias. Mas, como critério da minha negociação e o critério de sucesso, o que é que eu defini? Que, entendido o meu problema, que era o prazo mais importante, claro que eu poderia negociar com os diferentes fornecedores de serviço, fechar aquilo dentro do escopo de 2 dias, mas por que não com o melhor preço possível? Portanto, o meu critério de sucesso, os meus critérios definidos nesse exemplo, foram ter o melhor preço dentro do prazo que eu precisava, porque o prazo era a causa raiz do meu problema, que era resolver a questão do cano no menor tempo possível. Tá claro até aqui? Então vamos ao terceiro. O terceiro é bem interessante, a terceira atividade, porque na realidade ela usa uma metodologia de Harvard que tem como sigla BATNA, que praticamente aqui a gente está falando do plano B, mas BATNA em inglês significa Best Alternative to Negotiation Agreement, que seria qual a melhor alternativa para a negociação de um acordo. Mas na prática o que a gente tem como plano B? Considerando que na hora que a gente começa uma negociação, existem concessões que precisam ser flexibilizadas dos 2 lados. Assim, a gente precisa entender que na hora que a gente começa uma negociação, eu preciso considerar outras alternativas, além da principal que eu defini como a minha alternativa de largada. Pegando o exemplo do encanador, eu posso ter, por exemplo, como o meu critério de sucesso a questão do prazo, mas, por exemplo, eu defini como critério de sucesso a questão de preço, mas se eu não tivesse algum outro fornecedor que conseguisse entregar dentro do preço que eu gostaria, naquele determinado prazo, eu estaria disposta a pagar um pouquinho mais. Então, o meu plano A, por exemplo, seria pagar até um determinado valor, vamos considerar R$100, e o meu plano B, eu estaria disposta a pagar até R$120,
porque aqui eu teria uma alternativa de preço desde que o meu problema fosse resolvido, que seria resolver aquele problema de encanamento no tempo menor possível. Ficou claro? Então vamos para a quarta atividade. A quarta atividade é o que a gente chama de ancoragem. A ancoragem é definir o preço de largada da negociação. E para definir o preço de largada, o preço que vai ser iniciada a negociação, existem duas alternativas. Ou você coloca ou a outra pessoa coloca. Assim, a gente precisa definir quando colocar e quando não colocar. De forma geral, é importante colocar quando você tem referências e várias informações e dados sobre aquele determinado valor. Por exemplo, na hora que eu fui discutir com o encanador, eu peguei 3 referências de preço e óbvio que eu peguei o menor preço para começar a negociação. Então, como eu tinha 3 referências de preço, eu coloquei aquele preço na mesa para começar a negociar a partir dali. Se eu não tivesse qualquer ideia de quanto custasse aquele serviço, eu deixaria que o encanador falasse primeiro e na hora que ele colocasse o preço, o que é que eu iria fazer? Eu ia negociar para reduzir um pouco daquele preço. Então, quando a gente tem muita informação ou referências, a gente ancora para a gente definir que o preço de largada vai ser aquele que a gente colocou um pouco para baixo, que é o que a gente quer negociar, ou um pouquinho para cima, dependendo de como aquele preço está avaliado no mercado. Se a gente não tem informação, é melhor a gente esperar o outro colocar, porque eu já vi situações de a pessoa fazer ancoragem sem ter uma referência de preço e a primeira resposta da outra parte foi aceitar. Na hora que isso acontece, significa que ela estava disposta a entregar o mesmo serviço por muito menos. Ficou claro? Vamos agora à quinta atividade. A quinta atividade também vem de uma metodologia de Harvard, que também tem uma outra sigla chamada ZOPA. ZOPA significa Zone of Possible Agreement, que é a zona de acordo. E aqui está muito associado ao que eu estava discutindo antes com relação à negociação. Vou dar aqui um outro exemplo simples. Eu estava querendo comprar um tênis, esse tênis na internet ele custava de 120 a 150 reais em lojas diversas. Então eu resolvi ir numa loja física porque eu não queria pagar o frete de entrega. E aí eu usei como ancoragem 120 reais porque o preço da loja estava em 130 reais dentro da loja física. E aí eu fui conversar com o vendedor e falei, olha, eu quero muito comprar esse tênis, já vi que tem várias lojas vendendo a 120 reais, então eu não estaria disposta a pagar 130 reais, que é o preço da loja. Falei, quais são as alternativas que você tem? Ele falou, não, começou de forma flexível, chamou o gerente e o gerente colocou a seguinte condição. Ele colocou, eu consigo te dar um desconto de 5 reais para você pagar este preço à vista. E aí, quando eu observei que o preço da internet era 120 e que o frete básico que eu deveria pagar era em torno de 10 reais, eu flexibilizei e aí eu consegui pagar 5 reais a mais, porque o meu melhor preço na internet eu teria que pagar 130, seria os 120 do tênis mais os 10 do frete. Então eu acordei e fechei a negociação em 125 reais. Ele flexibilizou em 5 e eu flexibilizei em 5. Ele concedeu 5 e eu decidi pagar 5 a mais. Na hora que a gente começa a identificar essa zona de acordo, essa zona de flexibilização dos dois lados, a gente começa a entender que a negociação está no caminho final, está realmente seguindo a uma conclusão de forma positiva e satisfatória para os dois lados. O que você está achando de desenvolver ainda mais esta habilidade de negociação? Olha que você vai ficar bom nisso, hein? Depois me conta como é que você está negociando mais, melhor. Se você, teu marido, tua esposa, assim, tá aprendendo aí um programa de habilidade, né? Mas bora, mais do que falar sobre teoria e conceito, a gente vai falar de uma parte prática. Ser um bom negociador exige de você muitas, mas muitas características. Mas fique tranquilo, tá? Nessa primeira atividade eu listei 20 características que todo bom negociador precisa ter, tá? Todo bom negociador tem isso. Todas elas são importantes, mas para essa nossa prática aqui, eu quero que você selecione as 5 características que você mais se destaca. Como, Lucas? Dessa forma aqui, ó.
Coloquei 20 características que estão presentes, né, na habilidade de um bom negociador. Eu quero que você, dessas 20 aqui, fale assim, puxa, eu sou bom nessas daqui. Relacionamento pessoal, criar empatia, comunicação assertiva, não tem problema de ouvir não, né? Porque quando você fala de negociação, você diz, eu não gosto de ouvir não, eu não sei o que fazer. Calma, é só negociação. Pegue dessas 20 aquelas que você mais, assim, puxa, eu sou bom nisso, sou bom de oratória, sou bom de planejamento, eu tenho uma visão clara das metas, daquilo que eu preciso negociar para que as pessoas atinjam um objetivo, eu tenho agradabilidade. O que é ser uma pessoa que tem agradabilidade? As pessoas gostam de estar na sua companhia, eu mantenho a calma no momento de negociação, eu sou um bom de networking, enfim. Escolha aí as 5 características. Depois, sabe o que você vai fazer? Vai colocar no papel ali, né? Escrever tudo isso. Depois eu quero que você pegue cada uma destas características e lembre quando eu utilizei pela última vez cada uma delas. Quando que eu utilizei a minha característica de ser um bom ouvinte? Quando você fala assim, puxa, quando eu estava fazendo a negociação X, quando eu estava lá na escola do meu filho, quando eu estava lá no trabalho, com meu chefe, com meu colega, ali eu pratiquei esta habilidade. Essa atividade, ela vai te dar um nível de clareza sensacional, porque você vai começar a reconhecer em você que você já é um bom negociador. Aí, a partir de agora, vai ser ainda melhor. Olha, você vai fazer essa atividade, depois eu volto para retomar esse exercício junto com você. Bora lá!